Versículo 12. O que aconteceu? Mas como cresce em Filipe que lhe pregava acerca do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homem como mulher, 13 em alta voz, e crê até o próprio, e sendo batizado de contínuo com Filipe. E vendo que os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, quem estava atônito? Qual é a profissão de Simão? Era quem? Era mágico. O mágico serve um verdadeiro Deus ou um falso Deus? E ele fazia sinais com a magia ou não fazia? Iludia o povo ou não iludia o povo? Então, ele creu no Senhor Jesus ou não creu? No versículo 13. Creu ou não creu? O mágico creu no Senhor Jesus. Amém? E depois de ter crido, o que aconteceu? Foi batizado. Qual é a condição para você ser salvo? O que a Bíblia diz no Marcos? Quem crer e for batizado será. Agora, o Simão mágico deixou a magia, aceitou Jesus. Podemos dizer o quê? Esse Simão foi salvo ou não foi salvo? Foi salvo ou não foi salvo? Era cristão ou não era cristão? Podia fazer parte da igreja Água Viva ou não poderia? Podia fazer a igreja pentecostal ou não poderia? Podia por quê? Porque aceitou Jesus? Podia por quê? Deixou a magia? Podia por quê? Creu e foi batizado. Quem que entendeu? Digo, eu entendi. Eu entendi. Amém, irmãos? Então, vê só o caso de alguém que aceitou Jesus, que era salvo como você, mas a Bíblia diz que ele tinha que o laço. Muita gente sofre, talvez com uma doença que os médicos não conseguem te curar, por causa de um laço. Muitas famílias estão passando mal por causa dos laços. Qual tipo de laço? Laço de iniquidade. Laço de iniquidade. E esse laço de Simão, por quê? Porque ele exerceu a magia, mas ainda faltava cortar os laços. Quem que está entendendo até lá? Estou fazendo a continuidade daquilo que nós aprendemos no passado, as provas bíblicas. Então, quando voltamos no Êxodo, Deus falou que não vai servir esses deuses falsos. Por quê? Porque os deuses falsos têm consequências. Quais são as consequências que vimos lá? Que esse Deus te será comum. Será que não está entendendo? Não leu o Êxodo 23, versículo 33? Os deuses falsos te serão comum? Te serão comum. Quem que entendeu? E agora volto aqui. Por que esse problema está acontecendo na sua família? Por que as pessoas morrem cedo na sua família? Como explicar a mesma doença que o avô tinha? É a mesma doença que matou teu pai. É a mesma coisa também que talvez está acontecendo no teu irmão ou na tua irmã. Por que certas famílias todos sofrem do cancro? Cancro maligno. Existe pessoa, irmão, o câncer ou o cancro matou o avô, também esteve no pai, está dando medo que talvez pode atingir alguém na família. Existem famílias, irmão, todos eles têm problema das vistas. A família, todos eles sofrem de tuberculose. A família, como explicar as mesmas coisas que aconteceram na tua mãe, já aconteceram contigo? Como explicar que na linhagem da tua mãe existe uma realidade, e essa realidade até já atingiu o avô, atingiu uma tia, e também a mesma coisa contigo? O porquê que isso na família? Doença hereditária vem e toca também você que é cristão. Aonde que está a promessa de Jesus que disse que Ele tomou as nossas enfermidades? E você passando mal, acontecer coisas complicadas. Por que esse sofrimento não acaba na sua família? Por que isso tem que ser a tua família passando aquilo que estão passando? Talvez eu não sei de que se trata, mas você bem conhece bem a tua família. Contigo não está acontecendo, talvez você é cristão, mas se vê o teu irmão, os teus irmãos, vem as tuas irmãs, o que está acontecendo na vida? Contigo não está acontecendo porque você tem Jesus. E você tem se perguntado, mas na minha família, apenas se eu que ajudo. Se eu não ajudar, ninguém mais vai ajudar.
O que está acontecendo com teus irmãos? Irmão, você tinha que vir com teus irmãos para poder ouvir aquilo quando você está ouvindo. Porque contigo não vai acontecer. Talvez você já participou de uma aula sobre a libertação. Talvez você por causa de Jesus. Mas vê o que está acontecendo nos teus primos, nas suas tias. Por que o meu sofrimento não acaba? Qual é mal que eu fiz? Por que isso tem que ser assim comigo? Pastor, será que a nossa família não somos chamados disso? Assim? Por que muitos abortam contigo? Toda hora ia abortar. E nós vimos. O que acontece? Vai ver que uma pessoa que está por baixo desse problema. Se é uma mulher, olha a coisa que acontece. A pessoa que precisa da libertação. Quando acontece o costume das mulheres, é com muita dor. Se não for muita dor, ele tem sempre hemorragia. Mas como é que uma coisa que Deus fez, que tinha que ser normal, mas contigo, já é difícil. Aonde saiu essas miomas e quisto? Porque tem que ser operado. Essas miomas, você nasceu com mioma? Mas saíram aonde? Mas por que somente as miomas é das pessoas da tua família? Como explicar isso? Somente na tua família que tem pessoas bem frustradas. Se você vê pessoa numa família, ou muito mais alguém, com o problema da doença de gotas, é aquela frustração de mente, a loucura, são pessoas que precisam da libertação, porque aconteceram alguma coisa, ou estão ligadas a um laço, é por isso que pode levar ao manicômio, ou levar na psiquiatria, não vai resultar nada, talvez por um pouco tempo, a pessoa torna-se um pouco normal, mas depois a pessoa fica frustrada aí. Mas por quê? Por que o teu filho que era tão inteligente na escola, só de um dia para o outro, não quer mais ir à escola? Por quê? Por que esses problemas? Muitas das vezes, quando uma pessoa está ligada com um laço de iniquidade, existe uma coisa que faz sofrer muita gente. Existe coisa que vai fazer sofrer muita gente. Essas coisas começaram por quê? A primeira coisa que faz sofrer essa pessoa são o quê? Laços. Deixa-me te fazer a lista das coisas que abrem oportunidade para um laço. Você quando aceitou Jesus, quando você expulsa aquele espírito, o espírito maligno sai mesmo. Mas vai ver que quando sai, e lá mais tarde, os mesmos problemas voltam de novo. Por quê? O motivo é esse. Vai no Êxodo, ali é onde é que ultimamos no domingo passado. Êxodo 20. Olha onde é que vem muito mais sofrimento na vida das pessoas. Foi o último versículo que nós lemos, e o último é o versículo de onde é que estamos a começar. Êxodo 20. Êxodo capítulo 20. Lê de novo o versículo 3 até o versículo 5. 1, 2, 3. Êxodo 20, versículo 3 até 5. Vamos. 1, 2, 3, vamos. Aham. Porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos filhos, dos pais até nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me odeiam. Olha aqui para mim, olha. Agora fica atento, por favor. É por causa disso que você está aqui. Você pode me ajudar para entender. Porque aquilo que você vai entender, vai escrever, para eu saber como é que vou orar para ti. Qualquer for o problema que está na tua família, o nome de Jesus é capaz de acabar com esse problema. E é que você aceitou Jesus. Quando alguém aceita Jesus, claro que ninguém paga pelos pecados dos outros. Ninguém paga. Mas o que acontece? Quando alguém vai procurar um feitiço em casa, quando alguém vai servindo outro Deus, sabe o que acontece? O fato de servir outro Deus dá legalidade a certos demônios de operar. Só que você aceitou Jesus, esse demônio não pode contra ti. Mas
Se por algum motivo você vier a abrir a porta, aquele demônio que já opera na família, agora terá a legalidade espiritual de trabalhar dentro de você, porque você abriu a porta. Agora, essa aula sobre a libertação é uma aula para você aprender a fechar as portas que faz com que o demônio venha aproveitar. Quem está comigo? Por favor, toque alguém que está ao teu lado. Fique preparado, porque vamos fechar algumas portas. E o demônio não vai te conseguir. Vamos fechar certas portas. Quem está? Então, quais são as portas que eu preciso fechar? Quais são as portas que eu preciso fechar? As portas são essas. Para você saber as portas que vai se fechar, o pastor tem que te despertar para você saber se na verdade existe uma porta aberta em ti. E quais são as portas que nós abrimos? Primeira coisa, quando uma pessoa vai na casa do quimbandeiro, essa pessoa está a provocar zelo do Deus. Você foi na casa do quimbandeiro, talvez você foi para o tratamento. Muita gente, normal na vida, quando você conseguir a promoção, a família veio te falar: olha, você tem que ir na casa do quimbandeiro para fechar a família, para proteger a família. Talvez você, onde é que está, você não queria nesse quê, mas a tua família te levaram para ir fechar, porque para nos proteger. E toda a família foi. Naquele dia que você foram para se fechar na casa do quimbandeiro, o quimbandeiro é um Deus falso. Você provocou o zelo, o ciúme de Deus, através daquele ato que você fizeram, de arranjar o outro Deus para a vossa proteção. É por isso, vocês em casa, vos acontecem essas coisas. Talvez contigo não aconteça porque você tem Jesus, mas a maioria da tua família vive coisas semelhantes. Um espírito visitando a família. Somente uma pessoa, existe família, irmão, somente uma pessoa que ajuda a todos. Os demais não conseguem sobressair na vida. Por que é isto? É por causa daquele laço. O laço, pastor, qual laço? O Deus falso. O fato de ir na casa daquele quimbandeiro. Você foi na casa do encosto, conforme os demais dizem. E isso provocou. E quando isso aconteceu, você não falou com o teu pastor. Você não cancelou ainda aquilo. Você está aí na igreja orando, mas aquilo que você, o trabalho que você fizeram naquela casa, ainda te é como laço. É por isso a vida, na tua vida, sobe um bocadinho e desce. Sobe um pouquinho, desce. Porque quando vai tentar subir, te puxa no laço. Fica tipo um cabrito amarrado. É por isso, existe pessoa, irmão, luta com a vida, consegue pouco. E esse pouco ele consegue, não consegue aproveitar nisso. Quando for para despedir as pessoas no serviço, é somente contigo. Quando for para baixar salário, é contigo. Quando, se há uma desgraça que está acontecendo, há uma epidemia que está acontecendo, só tem que te tocar. Por quê? É por causa daquele tipo de trabalho que você fizeram. E nessa coisa de ir na casa do quimbandeiro, talvez você foram levados a consultar os mortos. Uma pessoa que vinha num culto desse, a pessoa começou a chorar porque o casal é um casal jovem, sem problema, ficaram assim sem fazer filho. E Deus seja louvado que nós tiramos esse culto em Saurimo. E esse casal foi lá. Quando viu a palavra, o marido até servia a Deus, é um servo de Deus naquela igreja pentecostal, chorando. Por que nos acontece isso? Jejum, fizeram todo tipo de jejum. Até quando nós nos encontramos, já fazia um jejum de 30 dias. Mas ainda assim, nada acontece. E a pessoa até começa a se dizer: será que essa palavra funciona mesmo? Só que eles não sabiam que havia um laço que desligava. Qual era o laço? Lá mais tarde, quando viram,
Eles vieram, escreveram no caderno, conforme você vai escrever no caderno, do laço que você tem. Escreveram. A mãe fazia um trabalho, sabe qual é o trabalho? Invocar os mortos. Se te falecer alguém na tua família, você chegar naquela senhora, ele invoca aquele espírito, você vai ouvir mesmo a voz da pessoa falecida te falar. E essa moça nasceu naquela família, casou-se com problema, muitos problemas. O pobre marido também que entrou naquela família, entrou em problemas. E lá mais tarde, foram consultar o quimbandeiro. E o quimbandeiro lhe deu um tipo de carne, amarraram num pano e disseram, qualquer lugar onde que for, se quiser dormir, se quiser se juntar o corpo, você estende aquele pano e você dorme em cima daquele pano e lá vai ficar grávido. E a carne que meteram lá parece uma carne, ou carne humana, que cheirava mal. Mas ele tem que dormir, frear mal para procurar o filho em cima desse cheiro. E depois ouviram essa palavra e deram conta, nós estamos a sofrer. Afinal de contas, é por causa daquelas invocações, daquele clamor que temos feito dos mortos. E por causa dessa coisa do quimbandeiro. E eles quando vieram que disseram, pastor, obrigado por ter nos ajudado a entender, porque nós não entendíamos essa coisa. E a mulher estéril, com a esterilidade sofrendo. Queridos irmãos, só para te dizer, eu não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te falar mal, te fazer lembrar dessas coisas, só à toa. Estou a te falar, porque está chegando o teu dia, conforme aquele casal. Depois disso, vieram falar com o pastor. Isso me ajudou para saber como orar. E nós cancelamos aquela influência, cancelamos o laço. Hoje, esse casal já tem 3 filhos. Vamos para o Senhor Jesus Cristo. Já tem 3 filhos. Já tem 3 filhos. E ficou grávida depois do dia da libertação, da última oração. Por isso, irmão, vou te aconselhar. No dia 30, depois de você aprender, na última semana, eu vou conversar contigo. Tu e eu vamos cancelar aqueles laços para evitar que essas coisas continuem a se perpetuar na sua família. E você vai colaborar com o pastor. Vamos ficar aqui 2 dias sem comermos. E vamos, dia 30 até dia 1, tu e eu aqui, sem orar, sem comermos, sem bebermos, chorando. E naquela noite, irmão, o poder de Deus vai ser forte. Nenhum bruxo da tua família vai impedir a tua libertação. Vamos para o Senhor Jesus Cristo. Se você faltar naquele dia, naquela noite, eu vou dizer mesmo que você é o bruxo da tua própria vida. Não vai comer, nem beber água. Não me fale, nem beber água, por se trata do teu problema. Eu também vou ficar com fome, sem comer. E você vai aproveitar comer. Dia 30 não coma nada. Essa situação da tua família vai ter que parar. Vai ter que parar. Vai ter que parar. Aleluia! Diga o teu próximo, eu não sei para ti, mas para mim vai ter que parar. Vai ter que parar. Quem concorda comigo que Jesus é capaz? Aleluia! Pampa no Senhor Jesus, pampa no Senhor Jesus Cristo. Essa senhora vai ter que parar. Os laços. Agora, muita gente vem na igreja, ora muito, mas se você ainda não cancelou, ainda não cortaram aquele laço, é aquilo que está a destruir você. Pastor, quais são esses laços? Primeiro falamos, a ida da casa, foi na casa de Quimbandeiro. Será que você resolveu esse problema? O que Quimbandeiro te deu? Existem pessoas fora da casa de Quimbandeiro, te deram aquele pó, aquele creme, deram-te também um tipo de coisa. Você fica, se mete aquele pó, aquele creme, e vem na igreja, glória, glória. O demônio fica assustado. E o nosso pó então? O nosso creme. Está vendo que aquele creme que você metia, aquele pó, aquelas coisas que disseram que é a segurança da família. Existe casa, irmão, tem um prato onde que mete dinheiro, tipo dízimo aos demônios. Fica embaixo da cama e mete toda hora umas moedas, porque o Quimbandeiro mandou. E quando você está aí, glória, glória, os demônios, então o nosso povo. E você vai dizer, em nome de Jesus, sai! O demônio assusta, sai. Mas conforme você não cortou aquele laço, quando voltar, você andar, os demônios, vamos acompanhar.
E volta mais. E vai ver que a situação sempre a piorar. Por quê? Porque os demônios sabem que tem uma legalidade através da tua ida do quimbandeiro que você não cancelou ainda. Acaba com o quimbandeiro. Acaba com as coisas que você fez no passado. E eu disse no domingo passado, muitas das vezes se trata de um pecado não confessado. Você nunca confessou porque você nunca deu conta a gravidade daquilo que aconteceu. Toda a família foram para o tratamento. O quimbandeiro na sua tenda. E saiu sangue e meteram aquele pó preto que meteram. Você sabe se é o quê? E quanto andaram os demônios, eu não. Então, aliança do sangue, daquele corte que fizeram. Uns foram no quimbandeiro e te deram água da sorte. Você só tem que banhar, sabonete do quimbandeiro. E meteram a erva que cheirava mal, com ovo, e moedas, e perfume. Porque para